Boa noite, graças e paz. Nós, como já foi falado, várias vezes, estamos começando o nosso mês da juventude, com o tema Inconformados. E esse tema ele é baseado no texto de Romanos 12, onde nós vamos passar um mês expondo ele, Será uma mensagem, serão 4 mensagens dentro desse texto. E eu queria convidar vocês a estarem abrindo a Bíblia em Romanos 12. E nós estaremos lendo o versículo 1 e o versículo 2. Romanos 12, 1, 2. Amém? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, que nesse momento, Pai, o Senhor vem estar nos ensinando, Senhor, que o Senhor vem estar, Senhor, nos mostrando, Senhor, em sua palavra, Deus, como nós devemos agir enquanto cristãos, Pai. Pai, que essa tua palavra, Senhor, venha estar sendo aplicada aos nossos corações a cada dia. Então, nós vivemos em uma sociedade que a cada momento busca impor suas ideias, seus comportamentos, seus ídolos. Ou seja, ela nos apresenta diversas formas para que possamos nos adaptar, nos encaixar para sermos aceitos. Nós vemos isso diariamente, pode ser nas redes sociais, pode ser no convívio com alguém do nosso trabalho, pode ser através da mídia, tanto televisão, rádio. Então nós vemos que o mundo ele tem nos apresentado algumas formas para que nós pudéssemos estar nos encaixando. E essa forma que o mundo age não é algo que começou agora, e nem quando era com os nossos pais. Isso vem sendo aplicado há muitos anos. E o apóstolo Paulo, ele percebendo essa influência que o mundo tinha ali no seu jeito de agir, no seu modo de pensar para com os cristãos, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, a trazer uma visão centrada em Cristo, tanto para a sua época como para a nossa. Não é à toa que nós estamos aqui, nós temos acesso às cartas que ele mandou ali para os cristãos naquela época. E a carta de Romanos ela é escrita para judeus cristãos e para os gentios. Então é uma carta onde ele vai trazer algumas recomendações. E nos primeiros capítulos, nos primeiros 11 capítulos, Paulo abordou o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz como prova de misericórdia de Deus. Agora ele fala sobre o sacrifício, A partir do capítulo 12, ele vai falar sobre o sacrifício que devemos oferecer a Deus como prova da nossa gratidão a Ele. Até o capítulo 11, Paulo tratou da doutrina. Agora, ele tratará da ética. Ele passa da teologia para a vida, do ensino para o dever. E quando nós vamos observar as cartas que Paulo ele escreve, ele sempre faz esse paralelo. Ele traz ali, vamos dizer, a teoria, e depois ele vai trazer as práticas para que a gente pudesse estar aplicando. No capítulo 12, Paulo foca a sua atenção nos relacionamentos com Deus, com nós mesmos, com o próximo e com os inimigos. Uma vida transformada tem relacionamentos transformados. Então, esses serão os pontos na qual nós vamos estar aprendendo durante no decorrer desse mês, na série que nós estaremos expondo. E hoje nós vamos aprender 2 características que evidenciam o nosso relacionamento com Deus.
E aí, voltando aqui para o texto, nós temos o primeiro versículo, né? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, uma das primeiras evidências de nosso relacionamento com Deus é o nosso sacrifício vivo, né? De nós sermos um sacrifício vivo diante de Deus. E é interessante que Paulo ele começa com portanto. Então, como eu já falei, Paulo, nos seus primeiros capítulos, ele vai trazendo algo mais teórico, vai explicando ali na sua carta para chegar nesse momento. Então, nós temos uma conjunção onde Paulo vai começar agora a dar algumas lições, né? Onde ele vai colocar algo mais prático para que as pessoas possam estar vivendo uma vida de acordo com as Escrituras. Tem uma palavrinha, né, rogo, e o verbo no grego é parakaleo. E esse verbo é uma mescla de súplica e autoridade, ou seja, onde ele vai dizer que ele está chamando para o seu lado, ele está convocando. Então, ele está convocando pelas misericórdias de Deus que nós possamos estar oferecendo nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse apresentar, né, em algumas versões, é a questão de apresentar de uma vez por todas. Ou seja, você se entregar de uma vez por todas. Não é algo de, hoje eu vou me entregar para Deus. Amanhã, hoje eu não estou afim. Então, é algo que nós vemos no mundo de que as pessoas são muito por dia, né? Então, hoje eu quero fazer algo e hoje eu não quero. E aí, Paulo, ele vem trazendo esse ensinamento de que é algo que você vai se apresentar definitivo. Então, você vai estar se entregando definitivamente. Não existe meio termo. E quando ele fala do sacrifício, em alguns comentaristas, alguns pesquisadores, teólogos, eles vão dizer que esse sacrifício é como se fosse uma referência ao sacrifício que era feito no Antigo Testamento. Nós vemos que no Antigo Testamento nós temos vários tipos de sacrifício, né? Sacrifício de perdão, pelo perdão. E o interessante é que o sacrifício que ele vai dizer aqui é um sacrifício de entrega. Então é um sacrifício de louvor a Deus. E é interessante que para que esse sacrifício fosse aceito, ele precisa, né, ser um sacrifício de um animal puro, sem manchas, e era morto. Então nós temos aqui um novo formato de sacrifício, onde nós estamos vivos, né? Então, e nós estamos entregando tudo para Deus. Então nós estamos dedicando a nossa vida a Deus. Não é algo de, eu quero dedicar a minha vida porque eu pequei. Não. Nós estamos entregando tudo para Deus nesse momento. E é bem legal porque ele faz essa referência. Nós sabemos que Paulo, ele era judeu, né? E ele também tinha a cidadania romana. Então ele sabia muito bem de tudo ali das leis judaicas. Ele conseguia transitar e como Deus usou a vida desse homem, né? Para que ele pudesse estar falando de Cristo para esses dois povos, né? Tanto os judeus como os gentios. E quando Paulo ele vai falar da questão de se entregar, de ser o sacrifício vivo, né, dos nossos corpos, é algo que a gente também precisa entender que naquele contexto, como Roma era ali a dominante naquela época, então a Roma já tinha sido influenciada pelos pensamentos gregos também. Então ali nós temos o pensamento platônico, onde que os corpos eram considerados um estorvo constrangedor, né? E tinha até como slogan, o corpo é uma tumba. E essa tumba é o espírito humano que viveria aprisionado e dela ansiava escapar. Então, aquele pensamento ali naquela época era que o nosso corpo era algo meio assim, sem valor, onde o que valia mesmo era a alma. E
no decorrer do tempo, né, e aqui pelo texto a gente vai entender de que Cristo ele também quer o nosso corpo. E é interessante de que quando nós vamos fazer o apelo, né, para que as pessoas possam se entregar a sua vida a Cristo, geralmente a gente diz, você quer entregar seu coração? E às vezes a gente pensa só nisso, né, só no coração, mas o nosso corpo ele precisa ser uma ferramenta também de adoração a Deus, onde ele vai mostrar que nós estamos aqui sendo testemunhas vivas de Jesus aqui na Terra. E na sociedade que nós temos vivido, né, a sociedade contemporânea, nós temos visto uma idolatria pelo corpo, né, onde as pessoas elas têm são fanáticas para terem um corpo escultural, um corpo, né, bem malhado. E, gente, cuidar da saúde é importante. Só que no momento que nós cultuamos o corpo, é um problema. E a gente vai aprender com Paulo, né, nesses versículos, que o corpo é uma forma de cultuar a Deus. Então, nós precisamos ter isso em mente, né, de que o nosso corpo ele é algo que vai cultuar a Deus. Nosso corpo não é para ser cultuado. E aí nós temos também a parte de que isso é o culto racional. E aí falar sobre isso, né, culto racional, às vezes a gente pensa várias coisas da questão de ser algo bem programado, tudo certinho. E aí tem sempre aqueles impasses, né? Não, o culto é direcionado por Deus, então não precisa de ter ordem, não precisa de ter planejamento. E aí nós vamos entender de que o culto racional, né, vem da palavra lógicos, que significa razoável ou racionar, né? Então é algo que aqui a gente precisa entender que o nosso culto racional é um culto inteligente. Inteligente como? Que nós estamos cientes do que nós estamos fazendo aqui. Você não veio aqui, sei lá, pensando, eu estou indo só por ir. Você veio com um propósito para cá. Então, só esse fato de você entender o propósito, por que você entende o propósito? Porque você já entendeu o evangelho. Porque você entendeu que você precisa estar com os irmãos, você precisa se alimentar espiritualmente. Então, você vai estar aqui conosco, né? Nós estamos aqui juntos, prestando um culto de que nós sabemos o que estamos fazendo. Né? Não é nada muito... não é nenhuma surpresa. Não vai acontecer assim, ó. O que será que vai acontecer? Nós sabemos, nós estamos aqui porque nós viemos para adorar a Cristo. Então, essa adoração ela é uma adoração inteligente por causa disso. Não pelo fato de que nós organizamos o culto, tudo certinho, mas pelo fato de que nós entendemos porque nós estamos aqui. E aí tem uma frase do Epíteto, um filósofo do primeiro século, que diz o seguinte: se eu fosse um roxinol, faria aquilo que é próprio de um roxinol. E se eu fosse um cisne, faria o que é próprio de um cisne. Como eu sou lógicos, ou seja, como eu sou um ser racional, tenho de adorar a Deus. Então é uma frase bem profunda que vai mostrar de que os animais eles agem como eles deveriam agir. Né? O cisne é um cisne, então ele vai agir como um cisne. O cachorro vai agir como um cachorro. Porém, como nós somos seres racionais, né, nós temos esse raciocínio da questão de Cristo, então nós vamos entender de que a nossa vida precisa ser uma vida de adoração a Deus. A segunda evidência de que do nosso relacionamento com Cristo, né, com Deus, é a questão de não se amoldar aos padrões do mundo, que está no versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação
da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós, por natureza, somos imitadores. Nós imitamos o que vemos, né? E é interessante de que quando nós vamos jogar lá no Google, nós vamos como fazer. Então, quando a gente coloca como fazer, a gente vai ver que dependendo do que é muito procurado, você vai ver lá o que é o top, né? O top 1 do que é procurado. Então, por quê? Porque as pessoas querem uma fórmula. Elas querem aprender algo, elas querem imitar algo que está dando certo. Então, quando nós, por nossa natureza ser uma natureza imitadora, nós precisamos entender que existem 2 modelos que precisamos seguir. O primeiro modelo, que é o desse mundo, ou seja, literalmente dentro da nossa era. Então, o que tem no mundo que tem nos influenciado? O que será que tem no mundo que tem cortado? Sabe quando a gente vai mexer na massinha e joga numa forminha, né? Então, o que não cabe ali vai ser tirado, né? Vai vazar, então vai ser retirado. Então, nós precisamos fazer uma autoanálise daquilo que tem cortado ou nos poldado de uma forma errada, do que o mundo tem nos poldado, né? Então, a gente tem visto uma sociedade de que querem empurrar muitas coisas para que a gente possa aceitar, né? Então, nós precisamos estar cientes de que nós não temos que viver no moldes desse mundo. Então, o primeiro modelo é o modelo do mundo. Então, nós precisamos entender de que nós temos que estarmos alerta no que nós temos feito ou o que nós temos tido como atitude, né, em relação à imitação. E aí nós temos o modelo da vontade de Deus. E o modelo da vontade de Deus é uma vida, né, fiel às Escrituras, uma vida onde nós estamos tendo onde nós somos um sacrifício vivo e que é boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos entender que existem esses 2 modelos. E nós precisamos escolher um modelo. Não dá pra gente, como eu até falei no começo, né? Não dá para nós sermos hoje do mundo e amanhã de Cristo, de Deus. Então nós precisamos estar pensando nisso. E quando várias vezes que eu li esse texto, eu sempre me lembro do camaleão. O camaleão é um animal que se adapta, né, ali ao ambiente. Então ele se torna, às vezes, não consegue nem identificar, porque ele fica ali tão certinho, né, com as cores e tal. Então, será que nós temos sido uns cristãos camaleão, né, onde nós estamos no nosso serviço, então nós mudamos da cor para sermos aceitos no nosso serviço, na nossa faculdade, na nossa escola? Então nós precisamos entender sobre isso. E aí ele fala sobre a transformação, que nós precisamos nos transformar. E é interessante que esse verbo transformar no original é metamorfos, né? E Marcos e Mateus, eles vão usar esse mesmo verbo para falar da transfiguração de Cristo. Então, Paulo, ele traz esse verbo, né, para que a gente possa entender que a gente precisa realmente ter uma mudança, uma transformação, e é uma transformação centrada em Deus. E como acontece essa transformação? O próprio texto fala, né, que é pela renovação da nossa mente. Por que pela nossa mente? Porque através da nossa mente nós vamos poder discernir, analisar e optar por obedecer à vontade de Deus. Lembrando, né, de sermos racional, de termos uma vida, sacrifício vivo, um culto racional, é nessa questão de que quando nós temos uma mente renovada,
em Deus, nós conseguimos ter essa transformação. Embora Paulo ele não nos diga aqui nesse texto como se dá essa renovação da nossa mente, nós sabemos pelos seus outros escritos que é por meio de uma conjugação entre o Espírito e a palavra de Deus. Então, se nós começamos o nosso dia de uma forma que nós estamos nos enchendo de algo que não que não faz parte dos valores cristãos, nós acabamos nos enchendo de algo, né, que vai estar na nossa mente. Então, uma forma da gente estar renovando a nossa mente é realmente estarmos de uma forma que eu posso falar, saturando mesmo a nossa mente de coisas do alto, né? Tá dirigindo, tá ouvindo louvor, tá ouvindo uma pregação. Se você pode ter acesso a leituras, você está lendo coisas que edificam a sua vida. Ter o nosso momento de devocional na nossa casa, né? Onde nós vamos aprender mais da palavra, onde nós vamos meditar na palavra de Deus. Então, isso são formas de que vai estar renovando a nossa mente, né? E é bem legal que o pastor ele coloca no grupo as devocionais, né, diárias. Então, você pode estar ali, é legal que tem um áudio também, então você pode estar... nós temos, às vezes, uns dias bem corridos, né? Mas isso não impede você estar ali ouvindo. Então, e são devocionais curtas, né, de 12 minutos. Então, dá para você estar ouvindo naquele momento a palavra de Deus. E é interessante que, apesar do mundo que nós estamos vivendo ser um mundo bem, como eu posso dizer, bem opressor, assim, de questão de querer que nós entremos numa forma, mas tem coisas boas também, né? Nós podemos usar a tecnologia a nosso favor. Então, nós temos a Bíblia em áudio, nós temos a Bíblia no celular. Então, você pode estar em qualquer lugar e você pode estar acessando. Não existe desculpa para não se encher de coisas do Evangelho, para se encher das coisas, de encher nossa mente das coisas do alto, né? Às vezes eu falo por mim mesmo, né? Às vezes a gente passa um tempo enorme assistindo coisas que não vão edificar, ou vendo, né? Esse aparelhozinho aqui tira o nosso tempo, um minuto, 30 segundos, mas se você for contar 30 segundos, o tanto que você já passou, a gente já viu que já foi horas, né? E é legal que tem até ele conta, tá? O celular tem um localzinho lá na configuração que mostra o tanto de tempo que a gente passa nos aplicativos, sendo Instagram, YouTube. Então, se a gente for dar uma olhada lá, a gente vai ver que 10 horas, né? 12, 5 horas da nossa vida meio que perdida em coisas que não edificam. E aí tem um livro bem interessante que é A Pirâmide da Sabedoria, do Mac. Eu não vou saber falar o nome agora, porque ele é em inglês, então eu não vou conseguir. Mas é um livro muito bom. Por quê? Porque ele vai tratar do que nós temos nos alimentado enquanto alimento espiritual, né? E ele vai fazer uma relação com a pirâmide da nutrição, onde a base são alimentos saudáveis. Tem até a Lívia ali. São os alimentos saudáveis, né? E, enfim, e aí lá na ponta tem os fat foods, né? Então são alimentos que se você comer todos os dias, você vai perder aí muitos dias da sua vida e você vai morrer rapidinho, né? Mas você está ali tendo uma alimentação balanceada, certinha, então você vai tá tendo uma vida saudável. E aí esse livro ele faz uma relação com essa pirâmide, né? E qual seria a base dessa pirâmide da sabedoria? É a leitura da palavra, é a oração, é coisas que vão edificar a nossa vida. E aí ele vai falar, ele vai subindo, né, a pirâmide com a arte, cultura,
E aí, no final, no topinho lá, que seria os fast foods, são as redes sociais, né? São as coisas que tomam o nosso tempo. Então, se nós, enquanto cristãos, nos alimentarmos só das coisas do mundo, nós vamos acabar não tendo uma alimentação saudável. Então, nós precisamos, enquanto cristãos, viver uma vida, né, onde a palavra possa ser o centro da nossa vida, onde a vida de oração possa ser o centro das nossas vidas. E é interessante que isso está atrelado ao Espírito, né, e à palavra de Deus. Então, se nós queremos ter uma renovação da nossa mente, nós precisamos viver essa vida, né, onde o Espírito Santo estará nos guiando. E aí nós temos aprendido na escola bíblica, né, em João, que é o livro que a gente está aprendendo, nós tivemos uma aula da questão quais são as funções do Espírito Santo, né? Então a gente vê que tudo que nós temos, né, é nessa harmonia, né? As Escrituras, o Espírito Santo. Então nós precisamos estar revendo naquilo que tem tomado de conta da nossa mente. E aí o John Stott, ele vai fazer um comentário de que existem alguns estágios para a transformação moral do cristão. E o primeiro a nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Depois nós tornamos aptos para discernir e desejar a vontade de Deus, e então vamos sendo cada vez mais transformados por ela. Então existe esse estágio, né? No momento que a gente transforma a nossa mente no momento que nós buscamos encher nossas mentes das coisas de Deus, nós acabamos também discernindo a vontade de Deus para nossas vidas. E assim nós vamos poder caminhar de uma forma mais certa, né? Mais assertiva, como tendo uma vida cristã. E aí nós temos algumas lições práticas, né, para a nossa vida. A primeira, nós precisamos viver uma vida de entrega total a Deus. Então, nós precisamos fazer aí uma reflexão. Será que nós temos entregado a nossa vida totalmente a Deus? Será que nós temos deixado alguma parte da nossa vida de fora? Né? E foi bem interessante ontem no culto da Jubama, que teve uma peça, né, onde as pessoas tentavam sempre pela sua própria força, né? E foi um menino lá com os estudos, então aí Jesus, não, eu quero te ajudar, e aí, não preciso da sua ajuda, né? Então muitas vezes a gente acaba tirando as coisas de Deus, né? Tirando o próprio Cristo da nossa vida em alguns aspectos, né? Então a nossa vida toda precisa ser dedicada a Deus. A segunda lição é que nós precisamos estar alertas para que não nos tornemos cristãos camaleão. Então, como nós temos vivido a nossa vida no nosso ambiente de trabalho? Como nós temos vivido no nosso ambiente da escola, da faculdade, da nossa família? Será que nós queremos mais sermos aceitos pela sociedade, pelo nosso grupinho ali, do que aceito por Cristo? Então é algo que nós precisamos rever, né? Como nós temos lidado com essas situações. A terceira lição é que nós devemos renovar nossas mentes com aquilo que é do alto, para não sermos influenciados pela forma de pensar e agir da nossa época. Então nós temos vivido uma época bem complicada, né? Uma época onde realmente tem sido imposto muitas coisas para a gente, mas enquanto cristãos nós precisamos ter o nosso posicionamento firme, e o nosso posicionamento precisa estar na palavra de Deus, nas Escrituras. Concluindo, um dos maiores desafios de nós enquanto cristãos ainda é precisarmos enfrentar
Não. Um dos maiores desafios que nós cristãos ainda precisamos enfrentar é ter uma vida que ande na contramão daquilo que nos é apresentado pela sociedade. Por isso o tema Inconformados, né? Então nós precisamos andar nessa contramão do que o mundo tem nos oferecido. A inconformidade com o mundo precisa ser refletida em nossa vida de uma forma que as pessoas tenham curiosidade de saber o porquê agimos diferente. Então, por que será que a Tarsila age diferente? Por que será que o pastor Lacerda age diferente? Ela precisa ter uma curiosidade. Para saber o porquê agimos diferente e não de forma agressiva, que acaba afastando aqueles que convivem conosco. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que acabam sendo agressivas, né? Então, acaba querendo fazer a mesma coisa que o mundo faz com a gente, de impor e tal. E Jesus, ele agia diferente a essas coisas. Ele tinha o seu posicionamento, mas ele agia de forma que as pessoas tinham curiosidade. Não, por que ele faz isso? Por que ele está indo por aqui? Então, como nós somos cristãos, e cristão significa pequenos cristos, né? Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós entendemos de que nós precisamos refletir de uma forma que as pessoas olhem a nós, vejam algo diferente, que é Cristo, porque nós mesmos não... Nós somos horríveis, né? Somos pecadores, então... Mas por sermos cristãos, por termos uma vida baseada nas Escrituras, isso acaba evidenciando algo diferente, né? Então, quantas vezes alguém chegou para você e perguntou: você é crente, né? Por que será? Porque ela sentiu alguma coisa diferente em você. Então, precisou, você tem que, sabe? Não. E aí, esse é o momento. Só não pode perder a oportunidade, né? No momento que tem isso, então você tem a oportunidade. Não, realmente eu sou cristão. Eu vivo o que as Escrituras nos ensinam. E ali começar um diálogo, né? Começar algo que possa ainda mais ter, que a pessoa ainda tenha mais curiosidade. E quem sabe uma semente ali germinar no decorrer do tempo. Então, nesse momento, eu queria pedir para vocês estarem abaixando, né? Nós estarmos abaixando nossas cabeças, fechando nossos olhos e refletindo como podemos, em nossa jornada, em nossa rotina, colocar em prática nosso relacionamento com Deus através daquilo que nós aprendemos hoje.